o governo não para, né? É uma gente muito animada, né? A patetada, acho que a histórica, né? A histórica foi protagonizada pelo senhor Roberto Alvim, ex-secretário da Cultura, que fez aquilo que todos já sabemos, né? Resolveu nada menos do que fazer um vídeo em que ele citava, não é que ele fazia uma simples paráfrase ou que ele fazia uma alusão indireta, não. Ele, além de veicular valores claramente identificados com o nazismo, ele resolveu citar, praticamente entre aspas, com uma pequena alteração, uma fala do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler e talvez o mais fanático dos nazistas depois do chefe, né? Tem uma ideia, ele, a mulher, se suicidaram e ele matou os 6 filhos quando o nazismo é derrotado, né? O que é de todos sabido. Isso revelou uma crise na cultura, né? Revelou os valores influentes na cultura. E há desdobramentos. Eu não vou me antecipar aqui porque nós temos novidades já, não é? E nós vamos tratar delas. Bob Furui agora, vamos com lá. Frio na barriga, né? Não só na barriga. Não só, tá Pega ali. na minha mão. Olha, ai, Bob, não faz assim. Faz assim que eu me apego fácil, hein? Eu vou trocar de lugar com o óleo bem. Mas tá gelado. Tá gelado. Vamos falar da Regina Duarte. Eu que lembro da Regina Duarte, quando esses meninos nem eram nascidos, eu lembro da Regina Duarte em Selva de Pedra, eu lembro da Regina Duarte, minha doce namorada. O diabo é diabo porque é velho, não porque é sábio. Fala! Eu lembro da Regina Duarte quando ela já era mãe, na novela da Gabriela. Gabriela? Duarte. A mãe da Gabriela. Ih, meu filho, eu sou muito mais antigo. Vamos lá. Reinaldo, a atriz Regina Duarte viaja na quarta-feira para Brasília, onde vai passar por um período de testes na Secretaria Especial da Cultura. Caso aceite o convite, ela vai substituir o antigo chefe da pasta, Roberto Alvim, que foi demitido na semana passada. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou otimista. Escreveu ele, abre aspas, tivemos uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. Iniciamos um noivado que possivelmente trará frutos ao país. Só um minutinho, Bob. Deixa eu aqui fazer uma intervenção. É inédito isso, né? É inédito. Esse governo Bolsonaro tem um monte de gente que está no seu primeiro emprego, né? E também é inédito você ter as pessoas tendo o primeiro emprego no governo. Governos costumam trazer pessoas já um pouco mais experientes, independentemente de idade, mas que têm experiência efetiva. Nesse governo tem um monte de gente que nunca trabalhou e está trabalhando pela primeira vez. Não é o caso da Regina Duarte, aos 72 anos, ela é conhecida, uma atriz que já foi conhecida, os mais jovens talvez não saibam, mas a namoradinha do Brasil, porque ela fez sucessivas novelas em que ela era a moça coitadinha, geralmente pobrezinha, discriminada, doce, pessoa boa, entendeu? Que não fazia nada de errado, e aí vinha um homem malvado que ficava assediando ela, ou então uma pessoa com problema, mais rica do que ela, e ela era pobrezinha e não podia. Bom, enfim. Ela virou namoradinha do Brasil. Agora, ela chegou à fase do noivado aos 72 anos com o governo, né? A Regina Duarte tem uma passagem dela, quando o Lula disputou a eleição, e estava prestes a ganhar em 2002, que ela deu uma de Caroline no filme Poltergeist. Eu tenho medo! Tenho medo! E pegou muito mal, porque, enfim, fazia um pouco ali da coisa uma espécie de terrorismo eleitoral, mas ela era identificada genericamente, vamos lá, com o Tucanato e essa coisa. Resolveu aderir ao bolsonarismo de cara,
pelo menos uma coisa é certa, ela não é uma desista de última hora. Ela gostou do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro começou a fazer a campanha, ela falou, é isso que eu quero. Justiça se faça, ela gostou daquilo. Que ela até está dizendo que ela apoia esse governo de primeira hora. Desde sempre. Desde sempre. Eu não sei se esse desde sempre quer dizer apoio tudo ou apoiei de cara. Né? Agora, ela tem uma trajetória artística, por exemplo, no teatro, em que ela não é identificada com valores de extrema-direita, e esse é um governo de extrema-direita. Pelo menos na cultura, na educação, né? na área social. Né? Na economia, um governo ultraliberal, tenta ser pelo menos. Né? Ela não era identificada com valores da extrema-direita. Ela, por exemplo, ela fez uma das montagens, ela estrelou uma das montagens de uma peça chamada Santo Inquérito, do Dias Gomes, em que ela fez o papel de Branca Dias, justamente uma judia do século XVI, portuguesa, que mudou para o Brasil e que foi processada 2 vezes pela Santa Inquisição, lá e aqui, por praticar judaísmo. Né? Não deixa de ser curioso que ela substitua, né, agora o Roberto Alvim, que foi o ministro que caiu porque resolveu fazer um vídeo em que sustentava uma tese essencialmente nazista sobre cultura. E aqui eu preciso fazer alguns ajustes nas coisas que andam por aí. Vou começar pelo Wagner, que autor da música de fundo ali do nosso Goebbels caipira. Falar que o Wagner era nazista é uma bobagem gigantesca. O Wagner morreu em 1883 e o Hitler nasceu em 1889. Ele não era nazista. Nem tinha como. O partido nazista foi criado em 1921. Atenção. Antissemita, sim. Antissemita, sim. Em suas óperas, há várias personagens que são críticas ao judaísmo. Ele tem um texto em que ele diz que os judeus são o mal do mundo. Então, antissemita ele era. Defensor de uma arte alemã que voltasse para as tradições profundas da Alemanha, isto sim. Nazista, não estou limpando a cara do Wagner, não. O antissemitismo dele era asqueroso. Só estou dizendo que tem uma obra grandiosa que tem esse aspecto odioso. E ele nem é o único. O Céline, escritor francês, a mesma coisa. Né? O Ezra Pound, poeta americano, tinha simpatias declaradas pelo fascismo. Então, eu sou do tipo que faz a separação entre aquilo que é a obra e, eventualmente, a adesão do artista a essa ou aquela tese. Ainda que haja aspectos odiosos, sim, na obra do Wagner. Agora dizer assim, como eu li por aí, usando a música do nazista Richard Wagner. É uma burrice. É uma burrice que despreza o elemento histórico. Agora, antissemita, aí sim. Antijudeu, aí sim. Então, quando o seu Roberto Alvim diz, eu não sabia. Como não sabia? Ele cita Goebbels, entre aspas, os valores que ele põe em trânsito, aquilo que ele expressa, a sua visão de arte, é uma visão nazistoide de arte, fascistoide de arte, e usa como música de fundo um antissemita declarado. E só para deixar claro, a família do Wagner depois, aí sim, o Wagner tem um filho, também músico, Siegfried, que era gay, e acabou se casando por pressão da família, e a mulher dele, aí sim, a mulher dele era amiga do Hitler, era nazista, e eles colam a obra do Wagner ao nazismo, aí criando uma vinculação, como se a obra do Wagner fosse a antecipação do que viria a ser a cultura no nazismo. Tá claro? Mas vamos voltar ao Alvim. Tá? Então, não dá para alegar ignorância.
Mas a Regina Duarte, nós vamos ver aqui, tá com noivado e não sei o quê. O problema não é Regina Duarte ou não Regina Duarte. Esse não é o ponto. A questão é quais são os valores influentes na Secretaria de Cultura. Essa é a questão que importa. Quais são os valores influentes na Secretaria de Cultura? É isso que interessa. E nós vamos ver daqui a pouco. Mas seguiremos com a voz maviosa e bela de Bob. A mão já está mais quentinha. Esquentou um pouquinho. Esquentou um pouquinho. Vamos lá, siga, Bob. O termo noivado que a Regina usou, que o Bolsonaro usou, foi também utilizado pela atriz. Ela se reuniu hoje à tarde com o Bolsonaro no Rio de Janeiro. Em entrevista à coluna da Mônica Bergamo, da Folha aqui da Band News FM, a Regina Duarte afirmou que quer, aspas, pacificar a relação da classe artística com o governo. Ela se disse ainda uma apoiadora da atual gestão desde sempre e uma defensora da classe artística desde os 14 anos. Desde criancinha, né? Essa outra frase dela também, pode ler a frase dela do noivado, que tá boa, para deixar para registro histórico. Frase da Regina Duarte. Nós vamos noivar, vou ficar noiva, vou lá conhecer onde eu vou habitar, com quem eu vou conviver, quais são os guarda-chuvas que abrigam a pasta. Enfim, a família, noivo, noivinho. Olha, insisto, é inédito. Se é bom, eu não sei. Hey, faz sentido? Não. Vamos começar assim. Vamos começar pelo óbvio. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Né? Governo é lugar para não sei o quê, papapá. Não faz nada. Nada faz sentido. Mas, enfim, né? Eu gostei mesmo. O Lima Duarte, que estrelou com ela uma novela... Rock Santeiro. Rock Santeiro, que foi um sucesso gigantesco. Né? Teve 2 jornadas, aliás, o primeiro Rock Santeiro foi censurada e depois teve a segunda edição do Rock Santeiro, em que ela foi a viúva porcina e o Lima Duarte foi o senhorzinho malta. Que fez assim, tô certo ou tô errado? Né? Com o Zoro dele, que nem eu aqui. Aí ele disse... É perfeito para o Brasil de hoje. Senhorzinho malta na presidência e viúva porcina no ministério. Claro que é um senhorzinho malta, modéstia à parte, sem o charme do próprio Bolsonaro. E charme são 2 coisas incompatíveis. Sem o charme... Claro que é um senhorzinho malta, modéstia à parte, sem o charme do próprio. Do próprio senhorzinho malta. Bolsonaro e charme são 2 coisas incompatíveis. Sem o charme, mas com todo o resto. É uma frase dura. É uma frase dura com a colega, é uma frase dura com o presidente da República, enfim. Né? Claro, veja, espero sinceramente que as coisas mudem um pouco de figura. Né? Que a orientação seja outra. Mas eu tenho dúvida se isso vai acontecer. Porque notem, nós vamos colocar aqui, ou vai bem, já pode colocar direto, sim, a fala do Roberto Alvim, do vídeo, que causou polêmica. Todo vídeo é um lixo moral. Né? Todo vídeo é odioso. Tudo que ele fala, e ele resolveu ter assim, aquela coisa impertigada, falar com firmeza, olhar viril, másculo, para a câmera, não sei o quê. A fotografia também, né? A fotografia, isso. É horrível. Tudo é de apelo nas histórias, enfim. Né? E ali a vinculação religiosa, a cruz. Né? Então nós vamos lembrar a fala dele. Vamos ouvir. E depois, o Vai Bene vai ler para vocês um comunicado que saiu da Secretaria de Cultura e foi enviado para os departamentos subordinados à Secretaria. A Funarte, por exemplo. Se a dona Regina, no seu estágio,
ou depois de secretária efetivada, não retirar esse e-mail, não disser que esse e-mail não vale, ela estará lá a serviço da cultura fascistoide, como estava o seu Roberto Alvim. Aquilo tem que ser retirado. É preciso dizer que aquilo não vale. Que a fala dele não valha, ok, já sabemos, ele foi demitido. Foi demitido depois do Bolsonaro ter dado uma piscadela. Não fosse a pressão do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, do próprio procurador, do Dias Toffoli, do Augusto Aras, da comunidade judaica em peso. Importantes setores da comunidade judaica apoiam o governo Bolsonaro e nós sabemos. O próprio secretário Fábio Van Garten é judeu. Não é? Secretário de comunicação, que também está aí com problema. Não fosse isso, ele teria ficado. Porque ao Bolsonaro ele disse foi uma coincidência, e o Bolsonaro falou, então tá. Claro, é uma coincidência. É uma coincidência. Você cita Goebbels literalmente por coincidência. Aliás, se isso fosse verdade, seria o caso de ele ficar preocupado, porque se o mesmo ente que inspirou Goebbels inspira o Roberto Alvim, aí realmente é coisa satânica, como ele disse, né? Sim. É um pateta. Mas vamos à fala dele, cumpre a gente lembrar, né? A fala que o derrubou. Vai lá. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. É isso aí. Quer dizer, ou não será nada. Pronto. Que foi o que disse o Goebbels. Né? Ou a arte alemã será isso ou não será nada. Os valores é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Agora notem, digamos que ele não tivesse citado Goebbels. Essa que é a questão. E se ele não tivesse citado Goebbels, entre aspas, rapaz? Não teria caído. Só que o que ele orientou, o que ele passou, o que ele mandou passar para os departamentos subordinados à secretaria é fascistoide do mesmo jeito. Esse é o ponto. E é aí que nós vamos lá. Vamos lá, vai, Beni, tem 3 aí. O site da Intercept Brasil teve acesso a um e-mail interno da Secretaria de Cultura dias antes da demissão de Roberto Alvim. O texto foi enviado na última terça-feira a diretores de entidades como a Agência Nacional do Cinema e a Fundação Nacional das Artes. Diz lá o texto: há o interesse precípuo em promover o renascimento do cenário cultural e artístico, fortalecidos por princípios e valores da nossa civilização, onde a pátria, a família, a determinação e, em especial, a nossa profunda ligação com Deus, norteia o que nos propomos a realizar. Que o nosso trabalho tenha as virtudes da fé, da lealdade, da coragem e da luta contra o que degenera, e que essas virtudes sejam alçadas ao território sagrado das obras de arte. Uma cultura com obras que configurem toda a importância para a harmonia dos brasileiros com a sua terra e sua natureza, elevando a nação acima de interesses particulares. Isto é nazismo sem tirar nem pôr. Não cita Goebbels aqui, mas é Goebbels. Né? Você não precisa citar a pessoa ipsis literis para você repetir o que ela pensa. Né? Primeiro, tem algumas coisas que são de um cretinismo, né? Vamos promover o renascimento do cenário, porque nós morremos, não está tendo cultura. No momento não há cultura no Brasil, a cultura morreu. O cinema brasileiro, curiosamente, vive um dos seus melhores momentos, do ponto de vista de reputação e não sei o quê. Goste-se ou não. A cultura morreu, não tem mais música no Brasil, não tem mais artes plásticas, não tem mais cinema, não tem mais teatro, não tem mais cultura. Então é renascimento, que é a visão nazista, acabou. O que havia antes não existe mais. Agora nós vamos refazer a civilização. Cenário cultural artístico, princípios, valores da nossa civilização. Quais são os valores da nossa civilização? Onde a pátria, a família, qual família? Qual família?
É a família que a Constituição reconhece agora, depois do que foi firmado pelo Supremo? Ou é a família que o bolsonarismo reconhece? Essa família do Alvim aqui tem homem com homem? Mulher com mulher? Ah, mas tem de ter? Por que não? Em especial a nossa profunda ligação com Deus. Ateu está proibido de fazer arte. Ateu não faz mais arte. Qual Deus? Pode ser Deus de origem africana? Tem de ser o Deus judaico-cristão? Que aliás é uma estupidez isso também. O Deus judaico ou o Deus cristão? Né? Norteio que o nosso trabalho tem a virtude da fé, da lealdade. Da lealdade a quem? Coragem de quê? Isso no nazismo era coragem de matar judeu, por exemplo. E aqui eu vou dizer uma coisa, eu escrevi um texto, muita gente reclamou. Olha, desculpe, queridos, se há coisa para a qual eu não dou a menor bola, é reclamação desse ou daquele, aquilo que falam por aí, etc. Eu lembro que o Bolsonaro foi à Hebraica no Rio de Janeiro, comparou parte da comunidade negra a bicho, disse que membros de uma comunidade quilombola, que o mais leve lá pesava 7 arrobas e não servia nem mais para reprodução. Literalmente, não podemos abrir as portas para todo mundo. Alguém já viu algum japonês pedindo esmola? É uma raça que tem vergonha na cara. O pessoal aí embaixo, os manifestantes, eu chamo de cérebro de ovo cozido. Não adianta botar a galinha, porque não vai sair pinto nenhum e tal. Eu fui num quilombo, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Falar em raça com vergonha na cara num clube judaico e ser aplaudido, evidentemente não envergonha toda a comunidade judaica, mas envergonha aqueles judeus que estavam lá e não protestaram. Envergonha como humanos e envergonha como judeus. Quem é você para falar isso? Humano ao menos. E aí eu escrevi o texto. Então é preciso, se o Alvim caiu por isso, é preciso então que mulheres, negros, população LGBT, índios, sejam todos considerados judeus. E insisto. Ah, tá banalizando o Holocausto? Não, não estou me referindo ao Holocausto. Eu estou falando do antissemitismo. Não é? Então é preciso que todos sejam considerados judeus. E que toda discriminação seja considerada inaceitável. Digo, sustento e repito. E, claro, aceito contra-argumento. Se alguém vir algum erro na minha argumentação. Não é? Se Dona Regina, na sua passagem por lá, seja como noiva, seja como esposa, né, que deve se dizer esposa então, né? Estagiária. Como estagiária ou como esposa, não retirar essa orientação, continua a ser de orientação fascistoide, nazistoide. Até porque algumas teses em vigor nesse governo são filhas do antissemitismo. Porque tem uma coisa, o Bolsonaro é próximo da comunidade judaica aqui de setores no Brasil, há setores que estão se rebelando contra isso. Tem o alinhamento com o governo de Benjamin Netanyahu, Israel. Como a parte da comunidade evangélica que se liga à tese de que quando então os judeus tomarem conta de toda Jerusalém, haverá parúzia, que é a volta de Jesus Cristo. Tem essas coisas aí. Ok. Agora atenção, as teses conspiratórias que orientam o governo Bolsonaro, isso aqui é história. A ideia de um grande complô mundial do globalismo e do comunismo é só uma repetição
dos protocolos dos sábios de Sião, que é um manuscrito fraudulento do fim do século XIX, que reproduziria uma conspiração de judeus para tomar conta do mundo. É a mesma coisa. Se você trocar o Bob, o Value Bene, se você trocar os judeus que aparecem lá conspirando por comunistas e globalistas, é a mesma coisa. Vamos dominar as finanças, a indústria, a cultura, tudo. Então, do ponto de vista simbólico, este governo, apesar de toda a ligação com os judeus, com o empresariado judeu, apesar da ligação com o governo de Israel, é um governo antissemita na sua estrutura. Isso aqui não é invencionice. Pegue as teses do Olavo de Carvalho, compare com os protocolos, e você vai encontrar uma similaridade óbvia. Ah, está acusando o Olavo de ser antissemita? Não. Só estou dizendo que aquela estrutura de pensamento é a estrutura dos protocolos, em que sempre há conspiradores nas sombras. E para arrematar, o Viktor Orbán, um dos inimigos, o grande inimigo do globalismo, do não sei o quê, é o Jorge Soros, né? Financista Jorge Soros. Financista Jorge Soros financia o Bob, financia a mim, financia o Value Bene, todo dia chega dinheiro lá dele pra gente... Às vezes a gente nem quer, né? A gente nem quer, eu falo, não, eu falo, Jorge, não, que eu chamo de Jorginho. Jorginho, chamo de Jorginho. Né? É coisa de intimidade ali. É, Little George, né? Eu falei, não quero. Eu falei, não, fica aí, rei. Né? Aí eu pego. Hã? Ele é judeu. Aqui no Brasil, não se carrega nas tintas da condição judaica do Jorge Soros. Mas vá ver na Hungria o que o Viktor Orbán, um aliado internacional do Bolsonaro, faz com o Jorge Soros. Lá ele é chamado o judeu. O judeu que está conspirando contra o cristianismo profundo da Hungria, etc. Soros nasceu em Budapeste, capital da Hungria. Capital da Hungria. Hã? Então, os valores são os mesmos. Isso não é coincidência. O que a dona Regina vai fazer? Não sei. Tomara que faça a coisa certa. É difícil. Tem que retirar aquela mensagem que foi enviada. Vamos ver se ela vai retirar.